de matemática, mas daquele jeito que a gente entende. Mas consórcio, né, Rodrigo? É só para fazer consórcio de carro. Dá para fazer consórcio de casa, de carro, de máquina agrícola, consórcio até de cirurgia plástica, consórcio em investimento e financiamento, não é a mesma coisa? Não é, e você vai ver, não faça a conta. A contratação de consórcios manteve o ritmo de expansão dos últimos anos. Entre janeiro e setembro de 2022, foram assinados 3 milhões de novos planos, mais de 192 bilhões de créditos comercializados. A modalidade não exige entrada e o valor do crédito é dividido em parcelas fixas previamente aprovadas e acaba sendo uma alternativa para quem quer conquistar um imóvel ou um veículo, por exemplo. Eu estou aqui no Senai, quem vai conversar comigo é o instrutor, o João Vitor. E o João Vitor separou, já montou aqui um cenário para a gente de comparação, um cenário comparativo para a gente entender se o consórcio realmente é uma boa opção para quem está em casa que vai adquirir um bem. Para quem vai adquirir o bem, pode até ser uma opção interessante, João Vitor. Perfeito. Bom, primeiramente um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre o comparativo de algumas situações onde você pode adquirir o bem ou não, né? Então a gente vai fazer alguns comparativos e mostrar se realmente numericamente vale a pena o consórcio ou não. A gente então tem aí alguns cenários que foram preparados aqui para a gente debater. Você em casa preste muita atenção. Primeiro é o comparativo. Quero adquirir um bem. A gente vai usar aqui um carro e aí fazer esse comparativo do financiamento e do consórcio. O que compensa mais, João Vitor? Muito bem. Bom, de cara a gente já pode falar que o consórcio é o que mais vale a pena. Então, na simulação que nós fizemos aqui, a gente considerou um bem 0 km, um carro 0 km. Então, nessa condição, se a gente considerar um carro compacto, um valor médio hoje de R$ 78 mil, então, uma condição 0 km, se eu financiar esse bem, considerando que eu não vou dar nenhuma entrada, né? Então, a mensalidade ficaria em torno de R$ 3.223. O prazo, a gente considerou aqui 3 anos, mas a gente sabe que pode fazer num prazo maior. E no final desses 3 anos, você pagaria em torno de R$ 116 mil. Então, a gente vê aqui que a taxa de juros é bem alta. Qual é a vantagem? Você tem o bem, né? Mas tem alguns custos, como IPVA, seguro e manutenção do veículo. Aí vamos para o consórcio. Bom, na condição do consórcio, para o mesmo bem, para o mesmo valor, a primeira e a segunda parcela ficaria muito próxima do financiamento, porém, as demais parcelas cairiam praticamente R$ 1.000. Então, isso é bem interessante. No mesmo período, o valor do veículo sairia em torno de R$ 90 mil. Existe uma diferença entre o preço do bem, porque tem aqui algumas taxas administrativas e tudo mais. Você também teria o bem no final e os mesmos custos com IPVA, seguro e manutenção. Então, nesse caso, realmente a economia entre o consórcio e o financiamento se torna muito interessante. Faça a conta em casa para ver o que você prefere, o que vai enquadrar melhor aí no seu orçamento, mas aqui fica muito claro a vantagem do consórcio. Aí a gente tem um outro cenário, que é um cenário de investimento. Muita gente fala sobre consórcio não para comprar, para adquirir um bem lá de forma imediata, mas para juntar dinheiro. E aí a gente tem um comparativo com a poupança, que é o principal meio de investimento ali do brasileiro, né? E aí, a conta bateu? Vamos lá. Bom, então simulando uma terceira possibilidade, a gente tem aqui a poupança. Bom, nesse caso, a pessoa teria que abrir mão daquele bem pelo mesmo período de 36 meses, ou seja, 3 anos, né? Eu teria que ir poupando esse dinheiro. E se a pessoa poupasse em torno de R$ 2.450, ela teria exatamente o valor para comprar o carro daqui a 3 anos. Então, considerando a taxa de poupança que nós temos hoje, que está em torno de 0,6% ao mês. Nesse caso, lembrando que ela vai fazer um investimento, então ela não está com o carro, ela não vai utilizar o carro. Para quem precisa de imediato desse veículo, seja para trabalhar, para passear com a família, então já se torna uma opção que ela tem que ou programar
a longo prazo, ali a médio e longo prazo, para juntar esse valor e depois comprar o veículo à vista, pode até negociar e ter uma vantagem, ou então realmente utilizar apenas como investimento. João Vitor, a gente trouxe um novo cenário de algo que é novidade para muita gente. A gente tem as assinaturas de veículos hoje em dia. Tem assinaturas de praticamente todo tipo de equipamento. Mas como a gente está falando aqui de um veículo compacto, como você colocou como exemplo, o que seria uma assinatura? Bom, muito bem. A assinatura ela é uma modalidade relativamente nova aqui no Brasil, porém a maioria das locadoras de veículos já oferecem esse tipo de serviço, onde você faz um contrato com a locadora, né? Então eles vão comprar um veículo zero para você, então tem um prazo lá de entrega, e você faz um contrato. Na simulação que nós fizemos aqui, também 3 anos. Então você faz um contrato de 3 anos, você paga uma mensalidade que no caso ficaria aqui também em torno de R$2.000, tá? Um carro compacto. E uma vantagem desse modelo de negócio é que você não tem custos adicionais. Então você paga um valor do bem por mês, por 3 anos, e você não tem custos com IPVA, não tem custos com seguro, não tem custos com manutenção. Você simplesmente coloca gasolina e sai andando. Qual é o ponto negativo desse tipo de modalidade? Você não tem o bem ao final de 3 anos. Então, algumas pessoas acreditam que isso compensa. Numericamente, você acaba pagando menos, porém, ao final de 3 anos, você não vai ter o bem como um patrimônio. Por isso é importante demais a pessoa, cada um que está em casa, você que está em casa, se adequar. Qual é a minha necessidade? Entender qual é a real necessidade e aí pode se enquadrar em uma dessas modalidades, seja no consórcio, financiamento, no comparativo aqui a gente já viu que tem ali um rendimento menor e um custo um pouco maior, mas também agora essa modalidade de assinatura. É isso, temos esses cenários, depende de cada um, né, João Vitor? Perfeito, maravilha. O que é importante deixar de mensagem para o consumidor é que faça a conta. Verifique aquilo que encaixa melhor no seu bolso, entre prazo, preço, condições, né? Hoje a gente tem a disponibilidade na internet de vários simuladores, são todos gratuitos. Então, nas instituições financeiras, nas próprias locadoras que fazem a assinatura, você consegue fazer simulações, não precisa ser um mestre das contas e você consegue simular e ver aquilo que cabe melhor no seu bolso. Valeu, João Vitor, obrigado. Acredito que quem está em casa entendeu o que é mais vantajoso e não tem escapatória, seja para adquirir um bem ou então como forma de investimento, faça a conta e se enquadre no que encaixa melhor para você.